E hoje eu vou falar então da minha linha de pesquisa, que é a bioinformática, e como é que ela tem auxiliado, né, como é que ela tem sido uma ferramenta bem útil no combate a essa pandemia da Covid-19, né, que é a doença causada por esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Bom, então todo mundo já sabe muito bem que no finzinho do ano de 2019 a gente tomou conhecimento dos primeiros casos de uma doença bem, né, estranha que estava cometendo pessoas na província de Wuhan, na China. E essa doença a gente sabe que ela se espalhou assim, de forma muito rápida pelo mundo, né? Até coloquei aqui a foto do médico que primeiro percebeu que estava acontecendo um surto de uma doença diferente, né? E ele acionou os colegas, ele mencionou, né, sobre essa doença e inclusive foi preso, né, veio a ser preso 3 dias depois por espalhar boatos, né, e infelizmente esse médico veio a falecer pela própria Covid-19, né, algumas semanas depois ele adoeceu também. Bom, desde então o que chama muita atenção da gente é como é que a comunidade científica se movimentou de forma extremamente rápida e tem gerado dados em grande quantidade, um grande volume de dados mesmo. São milhares de artigos que estão sendo publicados, né, nesses últimos 6 meses. Se vocês procurarem no Google Scholar por SARS-CoV-2, vocês vão ver que já tem alguns milhares de artigos e pré-prints disponíveis, né? Então estão sendo gerados dados de muitas naturezas, né, diferentes tipos de dados, sobre a origem do patógeno, formas de contágio e o que mais nos interessa nesse momento, que são possíveis tratamentos e vacinas, né? Bom, é importante mencionar, né, que já existem estudos que elucidaram assim, as primeiras coisas que a gente ficou sabendo sobre o vírus, né, e sobre essa doença foi que o primeiro surto provavelmente aconteceu relacionado a um mercado de comidas, né, do mar, frutos do mar, em Wuhan. E é muito importante também a gente destacar sempre que o vírus não foi criado em laboratório, né? Surgiram muitas notícias falsas com relação a isso, mas já existem artigos publicados, revisados em revistas de renome falando que realmente assim, o vírus não foi criado em laboratório e que uma das possíveis origens dele, o possível hospedeiro dele é o morcego ou o pangolim, né? Que é um mamífero também, um animal silvestre que é muito traficado na Ásia, né? Então, já existem trabalhos sobre isso. Por que eu tô falando disso? Porque aí entra uma das primeiras contribuições da bioinformática, né? Que é... Opa, peraí, gente. Tá. Que é nesses algoritmos para análise de sequências, tá? Então, com base em análise de sequências, comparação de sequências genômicas, né? A gente consegue identificar facilmente que o vírus, né? Ele não foi criado em laboratório, que ele é muito parecido com outros vírus que já são encontrados em outros organismos, né? E aí, bom, tudo daqui para frente todo mundo já sabe muito bem, né, que nos últimos 6 meses a doença se espalhou. Hoje ela está presente em mais de 200 países e, né, está crescendo aí. A gente já teve hoje, no dia de hoje, mais de 8 milhões de infectados, né? Isso aqui é um dado de hoje, então a gente tem 4 milhões e 700 casos já encerrados, né? Sejam pessoas que se recuperaram e sejam as 440 mil vidas que já se perderam, né? Então a gente tem aqui os dados de novos casos, né? No mundo a gente tem em torno de 100 mil, 140 mil casos novos por dia, e isso aqui é o número de mortes por dia, né? Então a gente ainda está numa fase de crescimento da pandemia, né? E assim, a primeira peça que os cientistas elucidaram para a gente entender melhor esse patógeno foi o sequenciamento do primeiro genoma, tá? Então, para vocês terem noção, os primeiros casos foram mencionados no final de dezembro. No dia 10 de janeiro, eles já tinham a primeira sequência do genoma de um vírus do SARS-CoV-2 de uma amostra de paciente, né? E aí, com a análise de bioinformática, né, algoritmos de alinhamento de sequência, comparação de sequências, a gente consegue gerar uma figura como essa daqui, que nos mostra a organização dos genes, tá, para esse genoma aqui de Wuhan, né? Então, essa primeira linha aqui, WHCV, é o coronavírus de Wuhan. E vocês podem observar que ele é muito parecido com esse daqui, o segundo, que é um de morcego, e com o terceiro, que é um coronavírus anterior, né? O SARS-CoV-1, né? Então, vocês podem ver que ele é um genoma muito, muito parecido, tá?
Então essa aqui foi uma primeira peça, né? A primeira coisa que foi necessária para a gente saber que era um coronavírus, e tudo isso, obviamente, a bioinformática ela é muito necessária nesse momento aqui, né? Esses algoritmos são clássicos da bioinformática. Aqui um artigo que saiu um pouco depois, né, meados de março, também na revista Nature Medicine, que é aquele que eu mencionei que, né, fala pela primeira vez que o vírus não foi uma construção de laboratório. Né? Vocês estão vendo aqui em cores um alinhamento múltiplo de sequência, que também é bem clássico da bioinformática. Então, na primeira linha, a gente tem o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, um coronavírus de morcego, o de pangolim, o SARS-CoV-1 e outras duas sequências aqui relacionadas também de morcego. Então, a gente consegue ver uma similaridade muito grande, né? Então, isso aqui é um trecho que chama nossa atenção, que é chamado de RBD, que é o receptor de ligação, né, o domínio de ligação com o receptor humano, que é uma proteína, né, uma enzima chamada ACE2, é a enzima conversora de angiotensina 2, e aqui a gente tem alguns resíduos marcados, né, que são os resíduos que fazem contato com a proteína humana, né. Nessa parte aqui, essa outra parte da figura, não sei se vocês veem meu mouse, mas aqui a gente tem tanto resíduos que são ligados com glicanos, né, que é essa proteína spike, que nós vamos falar muito dela aqui, ela liga açúcares, né. A gente tem aqui um ponto que chamou muita atenção nesse artigo, que é um sítio de clivagem polibásico, e é uma das grandes diferenças do novo coronavírus para os outros coronavírus, né, que a gente sabe que são 7 que já infectaram humanos, que se sabe, né? Então, esse artigo aqui, né, é um dos mais citados sobre coronavírus na atualidade, tá? Tanto fala isso, né, que o vírus não é uma construção de laboratório, quanto fala desse sítio de clivagem polibásico, quanto fala desse domínio, desse RBD aqui da spike, tá? Então nós vamos falar um pouquinho mais dessa proteína spike ao longo do tempo, mas eu vou continuar falando do sequenciamento, então, das amostras de pacientes com coronavírus, né? Então existe aqui uma plataforma já desde 2018 que se chama Next Strain, que é a próxima cepa, né? Então já é uma ferramenta que já existia, mas que é utilizada hoje para monitoramento das mutações e da evolução, né, vamos dizer assim, do novo coronavírus. Então, cada bolinha dessa daqui é uma amostra sequenciada, né, como vocês viram aqui, no dia de hoje a gente tem 2.785 amostras nessa plataforma. Aqui as cores são os continentes, então a gente tem nesse ramo de baixo aqui uma predominância da Ásia, no ramo de cima uma predominância da Europa, né. E aqui a gente consegue ver alguns símbolos, né, 20A, 20B, 20C, que é como se fossem as cepas, né, que eles estão chamando agora. Antes não tinha isso aqui na plataforma. Então, com isso aqui, a gente consegue ver no eixo X, ao longo do tempo, como é que essas amostras estão distribuídas. Eu gosto muito de ver essa figura organizada na forma de um círculo, né? Então, no centro a gente tem a primeira amostra, que é de dezembro, e aí a gente tem aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Então, a gente consegue ver aqui essas diferentes amostras e como é que essa árvore vai se ramificando. E eu tenho que chamar a atenção de vocês que isso aqui é filogenia, então são algoritmos para reconstrução de árvores, né? Então, de novo, a gente tem aqui uma área de atuação da bioinformática, tá? É uma área da bioinformática, essa questão da filogenia. Muita gente deve se interessar aqui por onde é que estão as amostras brasileiras, tá? Então a gente tem aqui, se eu não me engano, 85 amostras brasileiras e eu destaco elas nessa outra figura. Então aqui, olha, nessa região a gente tem muitos pontos que são amostras brasileiras, tá? Mas a gente observa que tem amostras distribuídas aqui por todo o gráfico. Então a gente tem diversificadas cepas, né, se a gente pode dizer assim, em circulação no país, tá? E aqui é uma outra visão da mesma árvore, só que aqui a gente tem os ramos da árvore são ponderados pela distância em termos de número de mutações, tá? Então aqui, por exemplo, essa bolinha mais verde água aqui na Oceania é uma das que sofreu mais mutações quando comparada às primeiras que surgiram aqui, tá? Então isso é uma questão que preocupa muitas pessoas, né? Se o vírus está mutando, ele está mutando e muitos cientistas estão acompanhando isso, né? Então esse gráfico aqui ele mostra essas mesmas amostras, no eixo X a gente tem as datas e no eixo Y a gente tem o número de mutações. Tá? Então vocês podem ver aqui, por exemplo, essa amostra ela tem 25 mutações, tá? E aqui a taxa estimada de substituições por ano é em torno de 24, 25, tá?
e as amostras brasileiras estão aqui nessa região do meio. Tá? Então, sim, ele tem várias mutações. Se a gente quiser ver isso compilado num gráfico, tá? A gente tem aqui a organização do genoma. Então, esses bloquinhos coloridos aqui é o genoma do coronavírus, né? Um genoma de aproximadamente 30 mil bases, é um genoma de RNA. E aqui a gente tem as regiões que têm eventos de mutação descritos. Então, tem uma região aqui que mutou bastante nessas amostras, né? Aqui em cima são os nucleotídeos, aqui embaixo são os aminoácidos, tá? Então, são as mutações não sinônimas aqui. Tem uma outra métrica que eles calculam que é a entropia. Então, aqui a gente tem o número de eventos, né, o número de mutações que foram encontradas nas posições, e aqui em cima a gente tem o cálculo de entropia. Essas regiões que são mais entrópicas aqui, elas são regiões que têm maior probabilidade de dividir a árvore, né, de ramificar e de criar cepas diferentes ali. Bom, então, pessoal, isso aqui é só para dar uma noção, né, uma visão geral, mas agora eu vou falar mais da minha área. Eu não trabalho exatamente com essa parte de bioinformática de sequências, nem filogenia e nem análise de mutações, tá? Minha área é bioinformática estrutural de proteínas. E a bioinformática estrutural de proteínas, ela tem contribuído muito para elevar o nosso nível de entendimento sobre o vírus, tá? Por que eu digo isso? Porque cada uma das proteínas do vírus tem uma função. E a nossa pesquisa, né, pesquisadores dessa área, eles auxiliam na compreensão dessa relação entre a sequência, a estrutura e a função das proteínas. Então aqui a gente tem, né, uma figura muito bonita do coronavírus, aqui no centro dele material genético, várias proteínas, são essas estruturas tridimensionais aqui em cores. Aqui a gente tem em verde essa proteína que é a spike, que eu falei, a espícula, né, é a proteína que interage com o receptor humano, que eu já mencionei para vocês, que é a CE2, que está aqui em amarelinho, bem na membrana celular, tá? Mas tem muitas outras proteínas importantes aqui, tá? Só para vocês terem uma noção, né, coloquei de novo aqui a figura do genoma, da organização do genoma do vírus. A gente tem várias ORFs, né, que são as janelas abertas de leitura. Essa primeira ORF aqui codifica várias proteínas, essa segunda também codifica várias proteínas. Então, o genoma desse vírus, ele codifica cerca de 25 proteínas, né, que já são conhecidas. Dentre essas, muitas delas têm estrutura já resolvida por cristalografia, crioeletromicroscopia, e muitas também têm já modelos por homologia construídos, tá? Então, grande parte delas a gente já sabe a função, porque são semelhantes a outras proteínas já bem descritas de outros coronavírus, tá? Então, novamente, a bioinformática é importante nesse sentido, porque ela contribui, né, por meio dos algoritmos, do alinhamento de sequência, a gente consegue, por homologia, identificar a função dessas proteínas do novo coronavírus, tá? Então, a gente tem aqui algumas estruturas, né? Muitas delas são já resolvidas por cristalografia, como eu falei. O Protein Data Bank, que é a base de dados de proteína, tem hoje em torno de 340, 350 depósitos já. Então, em 6 meses, foram muitas estruturas que já foram resolvidas e estão disponíveis. Então aqui essa figura de cima é bem interessante, que a gente mostra todo o ciclo do vírus, né, da entrada à célula, a replicação aqui do seu código genético, né, as cópias, a montagem do novo vírus e até a hora que ele sai aqui na exocitose, a hora que ele sai da célula para infectar outras células, tá? Então todas essas proteínas, elas atuam em algum momento, tá? E a maioria delas, que são essas aqui da parte roxa, são as proteínas não estruturais, são aquelas que atuam principalmente na replicação aqui, na cópia do genoma. Tem outras que são estruturais, por exemplo, a spike, que é essa vermelha, né, que é essa proteína que está em vermelho aqui, e que, como vocês podem ver, ela interage aqui com essa proteína que está em marrom, que é a ACE2, tá? Então, tem 3 proteínas muito importantes aqui na membrana celular, que são a ACE2, que é esse receptor, e tem 2 proteases, tá? Uma delas é a furina, que ela cliva aquele sítio de clivagem polibásico que eu falei para vocês, né? E contribui então com isso, né? Ajuda essa fusão aqui do vírus com a célula, né? Então, todas essas proteínas aqui têm uma importância fundamental na infecção, né? Nesse processo de infecção. Então, pessoal,
A princípio, essas 25 proteínas, elas são alvos terapêuticos, né? Mas alguns têm sido mais explorados que outros. Então, por exemplo, aqui, né? A spike, como você já deve imaginar, ela é a proteína responsável por conectar com a proteína ACE2 humana, então ela é uma das mais estudadas, né? Tanto para tratamentos, né? Para evitar que o vírus se replique muito, quanto para vacinas. Então, a maioria das vacinas, elas têm sido feitas, têm sido desenhadas com base na proteína spike, tá? Os anticorpos têm sido estudados, né, porque eles vão se conectar com essa proteína spike, principalmente. A protease principal é uma protease muito importante porque, voltando no slide anterior, essa protease principal, ela cliva aqui essa poliproteína em 11 lugares. Então, é ela que é responsável por clivar essa poliproteína e liberar as proteínas do vírus, né? Essas proteínas aqui para ele fazer a replicação. Então, inibir essa protease pode ser um caminho interessante aqui, né? Terapêutico. Também está sendo estudado o complexo da RNA polimerase, obviamente, porque ela é responsável pela replicação e transcrição do genoma do RNA, né? E talvez você já tenha ouvido falar do Remdesivir, que é um composto, né? Que inibe provavelmente essa proteína, é um possível antiviral. Falando da spike, que é uma das proteínas mais estudadas, ela tem várias questões interessantes, é uma proteína misteriosa, interessante. Ela é um homotrímero, ou seja, tem 3 cadeias idênticas, ela é coberta de glicanos, né, de açúcares aqui ligados na sua superfície. Ela tem aquele RBD que eu falei para vocês, que é um domínio muito específico que reconhece a proteína ACE2 humana. E ela sofre uma modificação conformacional muito importante. Ela levanta aqui, ela abre essa perninha aqui, né, para conseguir se ligar na ACE2. Então, ela tem várias questões interessantes. Cada uma dessas descobertas, né, foi feita por um autor diferente. E ela é uma das proteínas mais importantes a serem estudadas, né. Vamos falar então agora de como é que a bioinformática efetivamente atuou no primeiro momento para a descoberta de fármacos, né, para a proposta de fármacos para a Covid-19. Começaram a sair muitos artigos sobre reposicionamento de fármacos, tá? Então, estou citando apenas alguns aqui, os primeiros mais citados, né, de grandes revistas, a maioria, com esse nome reposicionamento de fármacos, tá? Eu vou explicar para vocês que ciclo é esse aqui. Mas é importante a gente primeiro mencionar que o desenvolvimento de um fármaco, ele leva anos, às vezes até mais de uma década, né? Então, do desenho da molécula no computador, em sílico, até as várias simulações, o teste in vitro, in vivo e as análises, né, clínicas, esqueci a palavra em português, né? Mas as clinical trials, isso aí demora muitos anos, né? Então, uma primeira abordagem muito natural seria utilizar fármacos que já existem para outras doenças, que já são aprovados, né, FDA approved, que a gente fala, base de dados de fármacos que já estão em uso, que já se sabe que eles não causam muitos efeitos colaterais, né, perigosos, que não são tóxicos, né. Então, no primeiro momento, o que se tentou foi isso, foi tentar reposicionar algum fármaco que já existia para tratar a Covid-19, especialmente antivirais, né. Então, como é que seria esse pipeline ou esse fluxo de reposicionamento de fármacos, né? Uma possibilidade. Primeiro se escolhe um alvo terapêutico, ou seja, uma daquelas proteínas que eu falei. A spike, a ACE2, a interação das duas, uma protease, né? Então se escolhe um alvo terapêutico, uma proteína. Tem a estrutura dessa proteína cristalografada, por exemplo. Segundo, você faz simulações de dinâmica dessa proteína, porque a gente já sabe que essas proteínas elas são dinâmicas, flexíveis. Então, seria impreciso tentar docar alguma molécula ali naquela estrutura dinâmica, estática. Então, você faz simulação, obtém diversos conformers dessa estrutura e nesses diversos conformers você vai fazer uma triagem em larga escala em bibliotecas de compostos, tá? Então, vem essa segunda parte do pipeline aí, que é o que a gente chama de ancoragem molecular, ou docking, do inglês docking, né? Então, o docking, ele é um mecanismo de otimização da conformação, né? Tanto rotações nas ligações rotacionáveis, quanto translação de uma molécula interagindo com um sítio de ligação de uma proteína, tá? Então, você pega aí, por exemplo, uma biblioteca com 1 milhão de compostos, tenta fazer, né, a ligação de todos esses com o sítio da sua proteína e no fim você vai ter aí um resultado de 10 mil compostos que se ligam.
né, que tem alguma afinidade. E aí você vai ordenar esses compostos por meio de uma métrica, né, uma métrica teórica, um score teórico, que é uma pontuação, né? E aí você vai pegar as mais promissoras, as que têm uma afinidade melhor, que se ligam melhor, que fazem mais contatos, e aí você vai passar para os estudos in vitro, né? Estudos, avaliação experimental in vitro, e depois in vivo, em animais, e depois testes clínicos, né? E é nesse momento aí que surgiram esses problemas todos que vocês já sabem, né? De vários medicamentos que podem ser promissores, mas que não foram testados, né? Então, basicamente é isso, né? A bioinformática atuou fortemente nesse momento aí. E aí, gente, é que eu queria falar para vocês agora um pouquinho então da nossa pesquisa, com o que a gente está trabalhando principalmente aí relacionado ao coronavírus e que a Sabrina não vai falar depois de mim. Então eu coloquei essa pergunta aí bem estranha, né? O que existe em comum entre a lagarta da soja e o novo coronavírus? Bom, não tem nada em comum, na verdade, né? O que tem em comum é o seguinte, a gente começou, né, o meu grupo começou a desenvolver uma pesquisa por meio de uma interação com a UFV, né, a professora Sabrina, do DPI, e a professora Maria Goretti, do Bioagro. Elas, principalmente a professora Goretti, ela veio com um problema que requeria que a gente fizesse o desenho racional de peptídeos que pudessem inibir uma protease da lagarta, né, da soja. Visando com isso dificultar a digestão dela, né? Então esse trabalho ele começou aí há cerca de 4 anos, né, e foi um trabalho de doutorado de um aluno meu. E basicamente a gente construiu uma base de dados que eu vou mostrar e a gente está usando essa base de dados então para tentar desenhar e otimizar peptídeos para inibição das proteases do coronavírus, tá? As proteases e outros alvos virais. Então isso é uma questão muito importante a gente falar. Como é importante, todo mundo já sabe disso, né? Mas é importante a gente destacar que é muito importante o investimento constante na ciência, né? Em pesquisa. Por quê? Porque coisas que você desenvolve, especialidades que os professores e os alunos desenvolvem, os laboratórios bem equipados, isso permite que a gente reaja de forma mais rápida quando tem um problema grave como esse, né, da pandemia. Então a gente desenvolveu uma base de dados de peptídeos para um outro problema, um problema mais relacionado com biotecnologia, mas agora ele está sendo utilizado para triagem de peptídeos que possam ter ação antiviral, tá? Então a gente desenvolveu a Propedia, que é uma base de dados de complexos, né, de estruturas de complexos proteína-peptídeo, baseada no algoritmo de agrupamento híbrido. Basicamente a gente pode submeter para essa base de dados, né, uma ferramenta também, a gente submete o sítio, ela busca por sítios parecidos, né, próximos estruturalmente, geometricamente, quimicamente, e aí com base nesses sítios que retornam a gente vai atrás dos peptídeos que são ligados nesse sítio. Então é isso que a gente tem aqui nessa segunda tela, a gente tem um ranking de peptídeos que se ligam nesses sítios mais parecidos e a gente tem métricas. Né, a gente tem o RMSD, que é a distância, a gente tem uma métrica mesmo de similaridade do sítio, tá? Com base nisso, a gente triou alguns peptídeos que a gente achava que eram potenciais para inibir a protease principal do novo coronavírus, né? Então aqui só para mostrar para vocês alguns exemplos, né? De alguns desses que a gente testou. Aqui a gente tem resultados de um trabalho que está em andamento, que são colaboração com o professor Leonardo Lima, da UFSJ, né, e ele gerou para a gente algumas simulações de dinâmica, de metadinâmica, né. Basicamente o que eles tentam fazer aqui com esses experimentos são puxar o peptídeo para saber o quão difícil é, né, de puxar ele do sítio, tá. Eu não sei porque não está aparecendo aqui a molécula que não, essa que não está movimentando, né? Todas elas eram para estar movimentando igual essa daqui, mas basicamente a gente simulou um substrato extremamente específico, né? Que foi a melhor pontuação da Propedia. A gente simulou um segundo, um terceiro, um quarto e a gente calculou aqui também as correlações entre a pontuação que a nossa base de dados Propedia retornava e o ΔG estimado pelo experimento de metadinâmica aqui de escape dos peptídeos. E a gente obtém uma correlação boa, né, com essas métricas, tá? Então, uma pena aqui que não está mostrando o peptídeo, mas basicamente o que a gente está pretendendo então para o coronavírus é isso, né? A gente está fazendo triagem de peptídeos que tenham possibilidades, né, de serem antivirais
e a gente está simulando, né, com dinâmica molecular para verificar os mais promissores realmente. Estamos tendo bons resultados que mostram uma boa correlação, né? E a seguir o que nós vamos fazer é otimizar esses peptídeos. Então eu já desenvolvi um algoritmo que nos ajuda a otimizar o peptídeo. Como? Fazendo peptídeos que estabeleçam mais contatos, né, que tenham maior afinidade com o sítio. Então aqui é só um outro exemplo, né? O anterior eu mostrei para vocês é a protease principal, e esse daqui é a ACE2, essa proteína verde, e a spike é essa proteína vermelha, um pedacinho da spike que levanta e liga nela, né? Então o que eu estou fazendo é desenhar peptídeos que possam inibir essa ligação aqui competitivamente, tá? Então aqui a gente está vendo em cinza vários peptídeos sobrepostos. O que a gente está tentando fazer é otimizar peptídeos que se liguem aqui na proteína spike, tá? Bom, pessoal, então mais ou menos esse tempo que eu tinha, né? Eu queria agradecer ao meu grupo, que é esse aqui, do Laboratório de Bioinformática e Sistemas do ISEX. A figura está um pouquinho desatualizada, né? Que a gente não se encontra mais há alguns meses. Eu queria agradecer também à Rede Babel, que é uma rede de pesquisa multidisciplinar em bioinformática e biotecnologia. O site dela está aqui para quem quiser saber mais sobre essa rede, babel.dcc.ufmg.br. Aqui são os 12 cientistas fundadores dessa rede. Tenho uma grande honra, um grande prazer em colaborar com eles. Aqui nós temos matemáticos, cientistas da computação, biofísicos, químicos. É uma rede muito interessante, a Sabrina faz parte dela, ela vai falar também. Agradecer às agências de fomento, especialmente a CAPES, que financiou essa rede, aos 2 programas de pós-graduação que eu oriento, a minha instituição, e queria aproveitar e fazer uma propaganda breve aqui. A gente tem um projeto de extensão universitária sobre divulgação científica em bioinformática, então a gente fala sobre bioinformática nos perfis das redes sociais, né? Então se você não segue ainda, Online Bioinfo, que é o nosso perfil, temos em várias redes sociais. E recentemente a gente criou uma comunidade no Slack, tá? O Slack é um aplicativo para discussões e comunidades, está sendo muito interessante a troca de informações lá, tá? Então se você ainda não nos segue, lá é um ambiente muito dinâmico, muito interessante, a gente já tem mais de 140 membros. E por fim, se alguém tiver aí com curiosidade, interesse em aprender a programar, a gente tem um curso de extensão universitária à distância, onde a gente ensina programação, entre outras coisas, né, que são importantes de computação aí para quem quer se aventurar, né, na bioinformática. Então a gente ensina, tem um curso em Perl e um curso em Python, que são as 2 principais linguagens. Se alguém tiver interesse, aqui também tem o conteúdo desse curso, tá bom? Vamos ter uma turma em breve, em julho. Então, pessoal, é isso. Queria agradecer. Eu vou passar a palavra para a Sabrina e eu estou à disposição, tá? Para perguntas. Eu vou